Olá, nono ano! Como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Espero que a gente consiga retornar o mais brevemente possível. Bom, dando sequência na nossa semana 2 da apostila 2, né, do nosso PET, nós falávamos um pouquinho sobre a situação dos índios, a situação indígena, dos povos nativos do Brasil, desde o início da nossa república, em 1889, até a metade do século XX, um pouquinho além da metade do século XX, né? A apostila coloca ali 1964, então nós vimos um pouco, né, de todo esse período e hoje a gente avança mais um pouco até quase o final do século XX, ali 1988, quando criada a nossa última e atual Constituição. Então, a Constituição é um conjunto de leis que governam um país, que regem as relações de todos os tipos de um país. Então a nossa Constituição, a nossa última Constituição, ela foi criada e aprovada em 1988, é a chamada Constituição Cidadã. E as atividades do nosso PET trazem justamente a leitura das várias constituições que nós tivemos desde 1891, né, que é a primeira Constituição da nossa República, ela foi criada em 1891, criada e aprovada, 2 anos após a proclamação da República. Então teve a proclamação da República em 1889, em 1891 a nossa primeira Constituição. E há uma série de diferenças em relação ao tratamento a esses povos indígenas e ao entendimento em relação a esses povos indígenas. Então, quando a gente fala dessas populações indígenas, a gente fala em relação a como os governos consideram, como as leis consideram essas populações e como a sociedade em geral, a sociedade, nós como um todo, entendemos estes povos. E essas visões elas vão mudar conforme a época e muitas vezes são visões que se baseiam em preconceitos, na ideia de que essas populações são absolutamente atrasadas, são um obstáculo para o progresso, estão no lugar errado, estão destinadas a desaparecerem, são todas iguais, que nós temos essa visão em geral, infelizmente, que todas essas populações indígenas são a mesma coisa, Índia é tudo igual. Nós estudamos muito pouco ainda, infelizmente também, pouco sabemos, poucos temos interesse no estudo dessas populações, muitas vezes não sabemos diferenciar um grupo de outro, uma tribo de outra, uma nação indígena de outra nação indígena, e tudo isso é fruto de uma história de domínio e colonização europeia. Então, quando nós falamos dos europeus, a gente nunca fala que europeu é tudo igual. Nós diferenciamos entre as várias nações europeias. Mas quando nos fazemos referência a nações indígenas, inclusive o próprio nome, esse termo, nações indígenas, para muitas pessoas é estranho. Povos indígenas, nações indígenas, porque na mente de muitas pessoas é uma coisa só. E está destinado, como eu disse, a desaparecer. Então, essa temática da nossa apostila é muito importante porque ela traz inclusive algo que tem muito pouco em nosso livro didático,
no nosso livro didático de 9º ano, você coloca ali nas páginas da República que nós estávamos estudando, você vai ver muito pouca coisa sobre esse assunto. Por isso eu gostei muito da abordagem dessa apostila, colocando a questão de como os nossos vários governos ao longo da República trataram a questão dos povos indígenas. Na nossa primeira atividade, ela faz primeiro há um texto que coloca que a Constituição, a nossa primeira Constituição da República, em 1891, nem mencionava os povos indígenas, nem mencionava, não apareciam. Porém, as constituições seguintes, 1934, 1937, 1946 e 1967, essas constituições já traziam artigos dedicados aos povos indígenas, inclusive dando a eles o direito de viverem nas terras em que historicamente habitavam. Porém, há uma grande dificuldade de entendimento sobre o uso que esses povos podem fazer dessas terras. Ou seja, um grupo indígena que habita aquela terra, ele tem o direito de viver ali, mas há uma série de problemas com relação ao que ele pode explorar economicamente daquele local. Isso é uma das bases dos conflitos territoriais que temos muito vivos ainda hoje entre povos indígenas, madeireiros, agricultores, mineradores, uma série de problemas e conflitos ambientais e territoriais com relação a várias reservas indígenas, várias aldeias indígenas, e isso vem desde muito tempo atrás, mas as nossas constituições, elas marcam também muito bem essa dificuldade em lidar com a existência desses vários povos, dessas várias nações indígenas dentro do território do Estado brasileiro. A nossa atividade 2 traz a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, capítulo 8, artigos 231, 232, e o primeiro questionamento dessa atividade 2 é sobre a contribuição que a Constituição de 88 faz a essas várias nações indígenas. E essa contribuição ela está na questão da posse definitiva e do uso exclusivo da terra a que esses povos têm direito. No entanto, essa é a dificuldade, que aí é o ponto 2, né? É o desafio. O desafio é garantir isso a esses povos, porque muitas vezes há uma visão de que esses povos são privilegiados, de que esses povos, um preconceito histórico, que esses povos não gostam de trabalhar, querem apenas uma incompreensão muito grande de como se deu esse movimento de criação dessas reservas indígenas e essa dificuldade justamente na garantia desses direitos desses povos em manter seus costumes e também fazer o uso dessa terra para seu benefício próprio, para uma exploração econômica dessa terra. E o último dos pontos, o ponto 3 é um ponto pessoal, uma pergunta pessoal, e o ponto 4 ele diz da questão da importância da garantia dos direitos e costumes desses povos. A proteção à diversidade. É óbvio que há um outro aspecto que é cultural. Se os jovens desses grupos querem sair da sua terra, da sua tribo, da sua aldeia, ir para cidades ou abandonar esses costumes, isso é uma questão do direito individual. Outra questão é os povos que querem permanecer naquela terra, querem manter sua língua, seus costumes, suas tradições e não conseguem. Não conseguem porque vivem sendo ameaçados, há invasões, há exploração ilegal em seus territórios. E aí, nessa questão que a Constituição de 1988 ela é um avanço porque ela garante a posse definitiva e exclusiva desses povos e ela cria mecanismos para garantir isso. No entanto, na realidade, o que nós temos é
uma série de conflitos que acontecem em várias regiões do país, conforme disse anteriormente, entre grupos interessados na exploração daquele território. Grupos de madeireiros, de mineradores, de agricultores, né, de grandes agricultores. Por exemplo, na Amazônia, há hoje um conflito muito grande entre madeireiros, sempre houve, né, mas os madeireiros, e agora há também a fronteira da soja. A soja vai avançando e vai chegando nessas reservas e acaba tendo esses interesses desses grandes produtores de soja de ocupar aquelas áreas que muitas vezes são terras indígenas. Então tem que ser garantido a esses povos o direito, caso eles queiram, né, de permanecer nas suas áreas e de manter suas tradições. Daí a importância disso ser colocado na Constituição de 1988. Ou seja, o Brasil é um país muito complexo, né, de uma história muito grande, rica, de uma série de conflitos entre povos, e certamente o estudo dos povos nativos é um início. Inclusive seria importante nós termos essa cobrança em relação às nossas aulas de história e ao nosso material, como eu disse, traz muito pouco sobre isso, e o conhecimento que nós temos da realidade dos povos indígenas tem a ver com o próprio conhecimento histórico do nosso país. Então isso interessa diretamente a nós e interessa diretamente a um patrimônio nacional, que é a existência dessa diversidade enorme que nós temos. Certo? No mais, acredito que vocês não vão ter muita dificuldade na resolução dessas atividades, não é? E revejam o vídeo da semana 1, que ajuda também. A gente falou um pouco do Serviço de Proteção ao Índio, fundado em 1910, das expedições dos irmãos Vilas Boas. Quem quiser assistir a um filme, um documentário excelente sobre os irmãos Vilas Boas, que eram sertanistas, homens que estudavam, indianistas, homens que estudavam esses grupos indígenas mais afastados na região norte, uma parte na região nordeste, mas a maior parte na região norte e centro-oeste. Há hoje uma série de documentários importantes sobre essa realidade dos povos indígenas, sobretudo de 100 anos para cá. Quem tiver dúvidas pode enviar, com o maior prazer, recomendações de leituras, de vídeos. Estamos à disposição, entre em contato e boa leitura e bom trabalho, certo? Espero que brevemente retornemos, com muita saúde e muita disposição. Então é isso. Um abraço, pessoal. Até mais.